Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa, O Espírito da Letra. Como sempre, informamos que este programa se dedica ao estudo, capítulo por capítulo, das obras que o Espírito André Luiz escreveu através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Este já é o 8º livro que nós estamos lendo e comentando. Todos os 7 livros anteriores já estão disponibilizados no nosso canal do Espírito da Letra no YouTube. Você vai encontrar aqui embaixo o link ao qual você pode acessar para obter todos os capítulos, todos os livros anteriores, gratuitamente e estudar com você, com sua família, seu grupo espírita. Agora nós vamos dar continuidade ao 8º livro, cujos capítulos anteriores também estão disponibilizados nesse mesmo site que você acabou de ver aí embaixo. Hoje é o capítulo 11º. Nós estamos vendo André Luiz descrevendo uma reunião mediúnica em um determinado grupo espírita. Já vimos a médium, a Dona Eugênia, médium consciente, da psicofonia consciente. Já vimos a Dona Celina, uma médium bastante preparada, uma mediunidade bastante acessível, bastante controlada, de desdobramento, ela sai do corpo. Vimos algumas manifestações de mediunidades torturadas, no caso do Pedro, que recebia, através da sua sensibilidade, a ação de um perseguidor e tinha convulsões de natureza enfermiça no cérebro, né? Nós temos referência disto aqui no capítulo 9, quando a pessoa está em um estado convulsivo, produzido pela epilepsia. E agora, depois de passarmos pelo capítulo da semana passada, em que uma moça, em um processo de sonambulismo perturbado, era também assediada por um espírito que ela tinha prejudicado no passado, hoje nós vamos ver o capítulo que fala do desdobramento. Desdobramento, que é uma palavra utilizada bastante no movimento espírita, que quer dizer o indivíduo que sai do corpo com lucidez. E nós vamos aprender muitas coisas interessantes. Então, pega o seu livro, pega um lápis, uma caneta, vai anotando, vai fazendo um resuminho dos assuntos na parte superior, ali onde tem um espaço em branco, ou mesmo nas páginas que você detecta alguma coisa interessante, vai marcando, porque assim você pode recorrer àquele capítulo, àquela parte com rapidez quando você precisar. Vamos então agora ao nosso capítulo 11. André Luiz começa a descrever: havia chegado a vez do médium Antônio Castro, profundamente concentrado, denotava a confiança com que se oferecia aos objetivos de serviço. O irmão Clementino se aproximou dele e, como um magnetizador comum, impôs as mãos sobre a sua cabeça, impondo a ele passes de longo circuito, de cima e embaixo. Longo circuito é aquele passe que vem pelos 2 lados da pessoa e vai impregnando toda essa atividade energética no corpo físico. Antônio Castro, como que foi adormecendo devagarinho, enrijecendo-se os seus membros. Do seu tórax emanava com abundância um vapor esbranquiçado, que, em se acumulando, como se fosse uma nuvem, depressa foi se transformando, foi pegando a forma, à esquerda do seu corpo denso, de uma duplicata do médium, em tamanho ligeiramente maior. Ou seja, o médium apareceu como se fosse um outro corpo, só que estava um pouquinho maior do que o corpo físico. Nosso amigo, o médium, como que se revelava mais desenvolvido.
apresentando todas as particularidades de sua forma física, apreciavelmente dilatadas. Eu desejei ensaiar algumas indagações, porém, a dignidade do serviço me impunha silêncio. O diretor espiritual da casa submetia o médium a uma delicada intervenção magnética que eu não poderia perturbar ou interromper, não seria lícito. O médium, assim desligado do veículo físico, afastou-se 2 passos do seu corpo. E graças a isso eu pude ver aquele cordão de energia, cordão vaporoso, cordão de prata, um povo dá um monte de nome, que prendia o perispírito ao corpo físico. Enquanto o organismo descansava imóvel, o médium Castro, tateante e assombrado, aparecia junto de nós numa cópia estranha de si mesmo, porque, além de maior na sua configuração exterior, ele se apresentava com 2 cores, azulada à direita e alaranjada à esquerda. Tentou movimentar-se, contudo parecia se sentir pesado e inquieto. Então, o dirigente espiritual Clementino renovou as operações magnéticas e o perispírito de Castro, que havia se desdobrado do corpo, voltou como se justapondo-se novamente ao corpo físico. Reaproximou-se do corpo físico. E André Luiz nos conta que ele verificou então que ao voltar o contato mais próximo, desse contato resultou uma diferença singular. O corpo de carne que estava sentado à mesa praticamente reabsorvera, engolira instintivamente certa faixa de forças que imprimiam uma manifesta irregularidade ao perispírito, absorvendo essas faixas de força de uma forma que eu não compreendia, diz André. Desde esse instante, o companheiro, que voltou a sair novamente do corpo, fora do vaso de matéria densa, passou a ter o porte que lhe era característico. Agora, diante dos nossos olhos, ele era bem aquele mesmo, sem qualquer deformidade, leve e ágil, embora prosseguisse encadeado ao envoltório físico por aquele mesmo laço de energia, aquele cordão de prata, que ele chama aqui de laço aeriforme, de forma aérea, não é? Que parecia mais estreito, mais delgado e mais luminoso, à medida que Castro Espírito se movimentava em nosso meio. Enquanto Clementino o encorajava com palavras amigas, Aulus, o nosso orientador, certamente percebendo a nossa curiosidade, deu-se pressa em esclarecer. Bem, meninos sou eu que estou pondo, tá? Ele está se dirigindo ao Hilário e ao André Luiz. Ele diz o seguinte: com o auxílio de Clementino, o supervisor, o médium foi convenientemente exteriorizado. A princípio, o seu perispírito ou corpo astral estava revestido com os eflúvios, que são as irradiações vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecidos aqueles, em seu conjunto, como sendo o duplo etérico, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que, por isso mesmo, não conseguem maior afastamento do ambiente orgânico que está na Terra, destinando-se à desintegração. Este duplo etérico, ele se desintegra tanto quanto ocorre a desintegração do corpo físico, quando a morte acontece. Para melhor ajustar-se ao nosso ambiente, o que aconteceu? Antônio Castro, o médium,
devolveu essas energias que pertencem ao corpo físico àquele corpo que estava na cadeira, garantindo assim o calor indispensável à colmeia celular do seu organismo e também desembaraçando-se, tanto quanto possível, para entrar no serviço que o aguarda. Olha só quanta informação nós já temos aqui. Nós aprendemos na doutrina espírita que todos nós temos, além do corpo físico, um corpo chamado de perispírito. Porém, claro que quando os espíritos explicam isso lá no livro dos Espíritos, é uma primeira noção a respeito do funcionamento da nossa realidade invisível. Os espíritos não estavam preocupados ainda naquela época de detalhar isto. Com o passar dos anos, os ensinamentos foram sendo amplificados. E neste caso, André Luiz está relatando uma coisa muito interessante, que os orientais, os esotéricos, eles já conhecem. Ou seja, que o nosso corpo vibratório não é uma unidade simples. Ele é composto como uma cebola de algumas camadas. E esta composição garante, nas camadas mais próximas do corpo físico, essa intermediação elétrico-magnética que mantém o corpo preservado por uma capa de energia própria da matéria para manter tudo funcionando. Depois desta primeira capa, veio uma segunda capa, que André Luiz está chamando aqui de corpo astral. E depois nós vamos ver que ainda existem outras capas. Mas André Luiz vai falar disso. Existe um instituto chamado Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. E ele produz no site e disponibiliza gratuitamente vários vídeos que ajudam muito a compreender essa peculiaridade que André Luiz está descrevendo, além de algumas fotos que também são bastante instrutivas. Para você começar a ter uma noção a respeito, é importante que você preste atenção nessas imagens. A primeira delas, você vai ver aí, é o campo vibratório que envolve cada um de nós. É a nossa psicosfera. E dentro desse ambiente amarelado que você está vendo, você vê algumas cores diferentes, até chegar no núcleo, que é o corpo de carne. Aquele bonecão que está lá no meio é o nosso corpo físico. Você vê que tem uma primeira faixinha bem próxima, que é meio azulada. Depois uma faixa um pouco mais larga, que é meio rosada. Depois uma faixa mais ampla, que é um amarelado, assim, meio translúcido. Então, esta imagem é uma representação desse perispírito de maneira complexa. Ele não é simplesmente uma massa uniforme igual. Na próxima imagem, você vê com mais detalhe esta construção. Você vê o corpo físico e em cada um dos núcleos, os chakras, você vê ali representados na linha central do organismo e alguns na parte lateral direita. Agora, você pode perceber que em volta do braço, da cabeça, existem algumas camadas. Além do corpo de carne que está em cinza, você vê uma primeira camada azul, depois uma camada arroxeada, e depois mais amplo, você não está vendo nessa imagem, mas viu na primeira uma camada amarela. Agora você vai entender o que André Luiz está falando nessa próxima imagem a respeito desses três campos de vivência vibratória. Veja só aí, a nossa atmosfera amarelada engloba todas as outras. Depois nós temos aquela atmosfera rosada e depois nós temos o campo próximo do corpo físico em um azul. Este campo azul é que André Luiz identificou aqui na fala do instrutor Aulus como sendo o duplo etérico. Ele é responsável por manter o corpo físico em harmonia e funcionamento dos órgãos adequadamente. Aí agora, eu quero que você preste atenção, porque é a descrição do que André Luiz estava contando. Veja só, saiu o desdobramento do Antônio Castro
E foi devolvido para o corpo físico o duplo etérico em azul. E com isso, a sua estrutura perispiritual, composta dos outros corpos, pôde se deslocar no plano vibratório, no plano invisível. Vejam novamente, saiu o perispírito com o duplo etérico que foi devolvido ao corpo para manter o calor, para manter o corpo funcionando corretamente. E a outra parte que sobrou, os outros corpos, puderam começar a transitar com mais lucidez, com a aparência física perfeita daquele que estava se desdobrando. Entendeu como que funciona? E você viu que André Luiz informa ao leitor aquilo que o instrutor disse a ele. Quando o corpo morre, esta primeira camada, que é responsável por manter a integridade, a rigidez da matéria, também desaparece, também se desagrega. Ela é uma parte próxima da matéria densa. Portanto, com o fim da matéria densa, ela também deixa de existir. A finalidade dela é coordenar essa estrutura densa de matéria sólida e, quando não existe mais, ela também perde a função. Agora, nós vamos ver o quê? O Antônio Castro está desdobrado corretamente. Porque, como nós vimos, ele tinha, na primeira vez, uma certa diferença de tamanho. Porque ele estava maior do que o normal, que era o dele. E estava com uma parte amarelada, outra parte azul. Então ele voltou para o corpo, devolveu o duplo etérico à matéria, para aí voltar a ser, de novo, um perispírito com a aparência perfeita do Antônio Castro. Legal, né? Então, agora vamos voltar para o texto para ver o que André Luiz está nos explicando. Vamos lá. Hilário, com expressão admirativa, disse: aqui vemos desse modo a exteriorização da sensibilidade do perispírito? Sim, disse um instrutor. Se algum pesquisador humano batesse no espaço em que se situa o perispírito do nosso amigo, o perispírito ou o nosso amigo registraria de imediato a dor do golpe que se lhe desfechasse, queixando-se disso através da língua física, porque, não obstante, liberto do vaso orgânico, prossegue em comunhão com ele, por intermédio do laço fluídico que o liga até a carne. Olha que interessante. Se alguém passasse aonde estava o perispírito do Antônio Castro e desse uma batida ou ferisse o ar, porque o pesquisador ou a pessoa não estaria vendo, ao mesmo tempo o corpo estaria dizendo: não bate em mim, está doendo, não faça isso. Porque ele está sentindo o impacto vibratório do golpe na estrutura do perispírito que estava ali. E quem vai dizer a esse respeito é a língua do corpo físico, ao qual o perispírito está ligado. Veja que interessante. Aí ele continua dizendo, André Luiz continua falando: eu observei atentamente o médium projetado, aquele que saiu do corpo, que estava no nosso círculo de trabalho. Ele não estava vestindo aquela roupa azul e cinza de que se vestia no ambiente físico, mas sim um roupão esbranquiçado e inteiriço, que descia dos ombros até o chão e ocultava ali os pés, dentro do qual ele se movia deslizante. Aulus registrou-me as anotações íntimas e disse: nosso irmão, com a ajuda de Clementino, está usando as forças ectoplásmicas que são próprias dele, acrescentadas com os recursos de ajuda do ambiente em que nos achamos. Essas energias, elas transpiram de nossa alma, conforme a densidade específica de nossa própria organização, variando desde a sublime fluidez da irradiação luminescente até a substância pastosa com que se operam nas crisálidas os variados fenômenos de metamorfose. Depois de olhar o médium hesitante alguns momentos, ele prosseguiu:
Antônio Castro é ainda um iniciante no serviço. À medida que ele acumule, que ele entesoure experiência, manejará possibilidades mentais avançadas, assumindo os aspectos que ele deseje, considerando que o perispírito é constituído de elementos maleáveis, obedecendo ao comando do pensamento. Seja nascido de nossa própria imaginação ou da imaginação de inteligências mais vigorosas do que a nossa, principalmente quando a nossa vontade se entrega, se rende, sem reflexão nenhuma, à dominação de espíritos tirânicos ou viciosos, encastelados na sombra. Que interessante. Para um pouquinho aí. Nós já estudamos o livro Libertação, lembra? Lá no livro Libertação, nós temos uma cena em que o Gregório, o sacerdote, num julgamento que está acontecendo naquela cidade trevosa, ele se dirige a uma mulher que está lá entre os que precisam ser julgados. E essa mulher se apresenta e o juiz, entre aspas, o sacerdote, começa a dizer para ela: você fez coisas horríveis, você fez malefícios tremendos. Na verdade, você é uma loba, você é uma loba. E nesse instante, a ação mental produzida pela palavra imperativa foi assimilada por aquela alma, aquele espírito que estava ali se sentindo realmente culpado pelos erros que cometeu. E a partir daí, a mente da pessoa passou a se posicionar como se ela realmente merecesse ser uma loba. E ela então cai de quatro e começa a tomar a feição de um lobo. É esse o mecanismo que nós estamos vendo aqui na fala do nosso querido André Luiz, que nos conta como é que isso acontece. Volta um pouquinho o texto, nós vamos reler para você entender agora essa dominação. O nosso perispírito, ele é o quê? Ele é muito maleável. E ele aceita a nossa ideia, ele obedece à nossa imaginação, e portanto poderíamos nos vestir da roupa que a gente quisesse, mas também a imaginação, a força mental de inteligências mais vigorosas do que a nossa, principalmente quando a nossa vontade se entrega. Ao invés de nós exercermos a nossa vontade, a gente deixa que outros decidam por nós. A dominação de espíritos tirânicos ou viciosos encastelados na sombra. É exatamente a imagem do Projeto Imagem que eu me referi aqui, do livro Libertação, que nós já lemos. Então, Hilário, depois de ter ouvido isso, comenta: quer dizer então que o nosso amigo, se pudesse, mas não esperando que ele terminasse, o assistente lhe disse: Hilário, se pudesse pensar com firmeza fora do corpo físico, se já tivesse conquistado uma boa posição de autogoverno, com facilidade, ele imprimiria sobre as forças plásticas de que se reveste a imagem que ele preferisse, aparecendo ao nosso olhar como melhor lhe agradasse, porque é possível estampar em nós mesmos o desenho que nos agrade. Veja só que bacana, nós podemos aparecer com um formato que nos pareça melhor para nós. Aí André pondera, segundo nos diz o texto, é importante reconhecer, diz André, que se esse desenho, embora vivo, não é comparável ao vestuário em nosso plano, não é comparável. Aulus então percebeu que minhas indagações incluíam sempre o imperativo de maior esclarecimento para Hilário, ainda novato em nosso campo de ação. E talvez por isso procurou se fazer tão claro e minucioso quanto possível. E disse: de modo nenhum, o pensamento modelará a forma que nos inclinamos a adotar. No entanto, os apetrechos de nossa apresentação, na esfera diferente de vida a que fomos trazidos, segundo vocês já conhecem,
variarão em seus tipos diversos. Lembremos-nos, para exemplificar, de um homem terrestre que esteja tatuado na matéria. Ele terá escolhido um desenho, através do qual a sua forma, por algum tempo, se faz mais facilmente identificável. Mas ele usará a vestimenta que mais lhe atenda ao bom gosto, conforme os usos do quadro social a que se ajusta. A roupa, ele vai vestir de acordo com o que ele queira. E então, sorrindo, Aulus continua: pela concentração mental, qualquer espírito se mostrará na expressão que deseje. Todavia, empregando nossa imaginação criadora, podemos e devemos mobilizar os recursos ao nosso alcance, aprimorando concepções artísticas no campo de nossas relações uns com os outros. A arte, tanto quanto a ciência entre nós, é muito mais rica que no círculo dos encarnados, e por ela a educação se processa mais eficiente no que diz respeito à beleza e à cultura. Dessa forma, como nós não podemos conceber uma sociedade terrestre digna e enobrecida, tão somente composta por homens e mulheres em nudismo absoluto, embora com maravilhosos primores de tatuagem, é preciso considerar que os indivíduos de nossa comunidade, na comunidade espiritual, não obstante dispondo de um veículo prodigiosamente esculpido pelas forças das suas mentes, não desprezam, não menoscabam as excelências do vestuário, por intermédio das quais selecionamos emoções e maneiras distintas. Não podemos esquecer que progresso é trabalho educativo. A elevação do espírito não seria regresso ao empirismo da taba, às experiências da toga. E então, depois disso, Aulus ficou em silêncio. O médium, mais à vontade fora do corpo denso, recebia as instruções que Clementino lhe administrava paternalmente. Vamos parar um pouquinho aqui e vamos meditar nisso que o Aulus acabou de dizer. Ele está informando que se o Antônio Castro tivesse mais controle da sua mente, ele poderia se apresentar vestindo com as mesmas roupas que o corpo dele estava vestindo. Mas, diz ele, apesar disto, todos os espíritos que estão aprendendo a se melhorar, eles não se resumem, não se limitam a vestirem apenas as roupas que o corpo vestia. Muitos estão também aprendendo a arte da beleza, da elevação, da harmonia. Portanto, também os espíritos procuram exteriorizar através da construção mental aquele tipo de vestimenta construída para que ele possa também se sentir feliz com o talento estético que já predomina. Não é vaidade, eu vou fazer uma coisa chique para os outros ficarem com inveja. Não. É a capacidade de melhorar a vestimenta, a sua apresentação, de forma mais bonita, mais harmônica, mais adequada, como uma forma de também crescimento espiritual. Você imagina que alguém que antes não sabia ler e escrever comece a aprender a arte das letras. E aí? Naturalmente, agora ele sabe ler e escrever, poderá ter acesso a vários materiais. E então, antes ele falava tudo errado. Não conjugava os verbos, não fazia as concordâncias. Agora que ele aprendeu a ler e escrever, naturalmente ele precisa começar a falar melhor, não é mesmo? Ele vai precisar ter uma forma mais correta de exprimir-se, porque senão, se ele falar como um analfabeto falava, por que ele aprendeu a ler e escrever? Não tem sentido. É o que ele está falando. Nós não podemos imaginar que a gente evolua no plano espiritual para nos trajarmos como o índio trajava na floresta.
Por mais bela que seja a tatuagem que alguém possa ter vivido usando no seu corpo, os espíritos, quando estão do outro lado, já melhorando em termos de apresentação pessoal, não estarão andando desnudos só para mostrar suas tatuagens, entre aspas. Eles vão procurar melhorar-se a cada vez, seja na maneira de falar, na maneira de postar-se, na maneira de agir e na maneira de se apresentar. Então, deu para entender como que é a coisa? Não basta, ele veio agora com esse roupão feio. Não, ele podia fazer de outro jeito, mas é preciso ter que aprender a dominar a capacidade de meditar e de desejar com a vontade firme. Bom, depois de a gente ter feito esse parênteses, vamos voltar ao texto. 2 guardas aproximaram-se dele, do Antônio Castro, e aplicaram à sua cabeça um capacete em forma de uma peça de couro, colocada ao lado dos animais, para reduzir a sua visão, chamada de antolhos, evitando que eles se espantem, os animais, aquele negócio que põe do lado do cavalo, assim, para o cavalo não se assustar. E agora, o assistente Aulus explica, para aquela viagem, essa viagem que ele vai fazer, Castro não deve dispersar a atenção. Como ele ainda é incipiente nesse gênero de tarefa, ele precisa de uma instrumentação adequada para reduzir a própria capacidade de observação, de modo a interferir o menos possível na tarefa que vai ser executada. Vimos então o rapaz plenamente desdobrado elevar-se ao espaço de mãos dadas com os 2 vigilantes. O trio volitou, locomoveu-se pelo ar em sentido oblíquo, sob nossa confiante expectação. Desde esse momento, demonstrando manter segura comunhão com o veículo físico, nós ouvimos a boca física de Antônio Castro dizer, veja só, esse é o trabalho mediúnico do desdobramento. O espírito vai, mas é o corpo que vai, como se fosse um alto-falante, repetir o que o espírito está descrevendo. E a boca, então, do corpo físico começa a dizer, seguimos por um trilho estreito e escuro. Tenho medo, muito medo. Rodrigo e Sérgio me amparam na excursão, mas sinto receio. Tenho a ideia de que nos achamos em pleno nevoeiro. E estampando no rosto físico sinais de angústia e estranheza, continuava dizendo, que noite é esta? A escuridão parece pesar sobre nós. Ai de mim! Vejo formas desconhecidas agitando-se embaixo, sob nossos pés. Quero voltar. Não posso prosseguir. Não suporto. Porém, o dirigente físico, Raul, sob a inspiração do mentor da casa, Clementino, elevou o padrão vibratório do conjunto numa prece fervorosa, em que rogava do alto forças multiplicadas para Antônio Castro, o irmão em serviço. Estando conosco ali, Aulus nos informou. A oração do grupo, acompanhando Raul, acompanhando o próprio Antônio Castro na excursão e transmitida a ele de imediato, constitui abençoado tônico espiritual. E assim que terminou a prece, Antônio Castro continuou dizendo, sim, meus amigos, disse Antônio Castro como se o corpo físico lhe fosse um aparelho radiofônico para comunicações à distância. A prece de vocês atua sobre mim como se fosse um chuveiro de luz. Eu lhes agradeço o benefício. Estou reconfortado. Irei para a frente. Interpretando então esses fatos sob nossa observação, o assistente Aulus explicou. Raros espíritos encarnados estão na condição de terem absoluto domínio de si mesmo, em viagens de serviço edificante fora do corpo de carne. Habituados à orientação
pelo corpo físico, diante de qualquer surpresa menos agradável, na esfera dos fenômenos não costumeiros, imediatamente eles procuram, de maneira instintiva, retornar ao vaso carnal, como o molusco que se refugia na própria concha, diante de qualquer impressão que esteja em desacordo com seus movimentos rotineiros. Qualquer ameaça, vai lá o bichinho de volta para a concha. Continua a explicação a dizer: Antônio Castro, porém, será treinado para a prestação de valioso concurso aos doentes de qualquer posição. Enquanto nós assinalávamos a explicação do instrutor, a voz do médium se elevava no ar, agora vigorosa e cristalina. Dizia ele: que alívio! Rompemos a barreira de trevas. A atmosfera está envolvida de leve aroma. Brilham as estrelas novamente. Oh, é a cidade de luz. Torres fulgurantes se elevam para o firmamento. Estamos penetrando um grande parque. Oh, meu Deus! Quem vejo aqui que me sorri? Ah, é o nosso Oliveira. Como está diferente, mais moço, muito mais moço. E então, lágrimas abundantes banhavam o rosto do médium, comovendo-nos a todos. No gesto de quem se entregava a um abraço carinhoso de coração a coração, o médium continuou a exprimir-se. Que felicidade, que felicidade! Oliveira, meu amigo, que saudades de você! Por que razão teríamos ficado assim sem a sua ajuda? Sabemos que a vontade do Senhor deve prevalecer, mas a distância tem sido para nós um tormento. A lembrança de seu carinho vive em nossa casa. Seu trabalho permanece entre nós como inesquecível exemplo de amor cristão. Volte, Oliveira, venha incentivar-nos na sementeira do bem. Amado amigo, nós sabemos que a morte é a própria vida. No entanto, sentimos sua falta. A voz do viajante, que se fazia ouvir de tão longe, se entrecortava, se interrompia agora de doloridos soluços. O próprio Raul Silva mostrava igualmente os olhos marejados de pranto, cheios de lágrimas. Então o instrutor Aulos nos explicou. Oliveira foi um abnegado trabalhador aqui neste santuário do Evangelho. Desencarnou há alguns dias e Castro, o Antônio Castro, com a concordância, a autorização dos orientadores, foi apresentar-lhe as afetuosas saudações dos companheiros, destes que estão aqui no campo físico. Ele está agora, Oliveira, em refazimento, ainda incapaz de comunicar-se de forma mais íntima com os irmãos que ficaram, mas poderá enviar a sua mensagem por intermédio deste companheiro que o foi visitar. E então a voz de Antônio Castro, do seu corpo, continuava dizendo: abrace-me sim, querido amigo. Estou pronto. Direi o que você deseja. Fale que eu repetirei. E então, recompondo-se na atitude de quem se devia fazer intermediário digno, modificou a expressão do rosto, falando cadenciadamente para os circunstantes. Meus amigos, que o Senhor lhes pague. Estou bem, mas na posição do convalescente, daquele que se recupera, incapaz de caminhada mais difícil. Sinto-me reconfortado, quase feliz. Indiscutivelmente, não mereço as dádivas recebidas, pois me vejo no grande lar, amparado por afeições inesquecíveis e sublimes. As preces do nosso grupo me alcançam cada noite,
como projeção de flores e de bênçãos. Como lhes expressar gratidão se a palavra terrestre é sempre pobre para definir os grandes sentimentos de nossa vida? Que o Pai os recompense. Aqui onde me encontro, vim reconhecer mais uma vez o meu desvalor e agora concluo que todos os nossos sacrifícios pela causa do bem são quase nada, são bagatelas, comparados à munificência, generosidade da divina bondade. Meus amigos, a caridade é o grande caminho. Trabalhemos. Jesus nos abençoe. A voz agora de Castro apagou-se nos seus lábios e daí a instantes nós o vimos regressar, amparado pelos irmãos que o haviam conduzido, retomando o corpo denso com naturalidade, reajustando-se, como se o corpo físico o absorvesse de imediato, acordou na esfera carnal, com a posse de todas as suas faculdades normais, esfregando os olhos, como quem desperta de grande sono. O desdobramento em serviço havia terminado, e com a tarefa terminada, nós havíamos recolhido preciosa lição. E nós aqui aprendemos um monte de coisas. Você então pode agora perceber como é rica a nossa relação com a sensibilidade, como existem diversas maneiras de estarmos sentindo o ambiente e sentindo a presença espiritual. Nem todos nós temos faculdades como a do Antônio Castro. Nem o Antônio Castro está desenvolvido suficientemente bem para manter um padrão de equilíbrio que os espíritos possam confiar 100%. Tanto que ele foi levado até lá por 2 amigos, que eram responsáveis, 2 vigilantes. Mas quando o indivíduo tem autodomínio, ele não precisa de vigilantes, ele sabe varar essa região trevosa sem problema. Esta nossa condição espiritual é sempre agregada de mais potencial quando nós aproveitamos e aprendemos, quando nos dedicamos, quando estudamos, quando meditamos a respeito. E mesmo que você não seja alguém que sinta a presença espiritual de maneira ostensiva, de maneira assim nítida, todos nós temos a capacidade de melhorar nossa percepção das vibrações do ambiente. Basta que nós façamos silêncio interior e observemos. E na casa espírita é sempre possível aprender muito. É sempre possível receber energias dos amigos espirituais através da transfusão do passe magnético, através da ação dos espíritos na reunião de palestras públicas. Tudo isso é muito importante. Com isso, nós vamos adestrando nossas percepções para que um dia nós possamos ser algum trabalhador nessa esfera. Mesmo, porém, que nós não tenhamos a mediunidade em nossa tarefa desta encarnação, nós poderemos ser fontes de amor, de esperança, de bondade, que vão transmitir aos outros aquilo que é essencial. No fundo, dizem os espíritos, nós devemos ser médiuns do bem, da bondade, mais do que médium de espírito. Será que nós estamos dispostos a fazer isso? Mesmo os que já são médiuns de espírito, será que eles realmente são médiuns da bondade sempre? Vamos aprender mais sobre tudo isso. Nós agradecemos a sua presença, a sua audiência, o seu carinho, os seus e-mails, que você possa aproveitar tudo isso. Visite lá o site do IBS, de onde essas imagens, e tem muitas outras, mostrando muitas coisas, são muito interessantes e bem feitas. E você vai elucidar ainda mais tudo aquilo que vai transformar você numa fonte mais rica, uma fonte que jorra para outras pessoas a compreensão do Espírito. Obrigado, então. Esperamos você no nosso próximo capítulo, que vai falar sobre clareaudiência e clarividência. O que será que é isso, hein? Clareaudiência, clarividência? Vamos ver na próxima semana. Eu aguardo você. Muito obrigado, até lá e muita paz.